Olá, boa tarde. Bandidos explodiram o caixa eletrônico de um supermercado no bairro Aparecidinha, em Sorocaba. O ataque aconteceu durante a madrugada. Hoje pela manhã, funcionários usaram papelão para tapar os caixas. Os bandidos romperam uma cerca e com bombas derrubaram uma das paredes do abrigo em que ficam os equipamentos. Com a força da explosão, telhas foram parar na calçada. Segundo um funcionário, os ladrões não conseguiram levar o dinheiro. Imagens das câmeras de monitoramento devem ser usadas na investigação da polícia. Como este era o único local com caixas eletrônicos do bairro, a população foi prejudicada. Me sacar agora, não tem como, tem que deslocar agora para ir lá no Éden. A violência causa prejuízo para a população, esse tipo de ação, né? Com certeza. Nós entramos em contato com a Federação Brasileira dos Bancos, responsável pelos caixas, mas até agora não tivemos resposta. Um homem foi preso com grande quantidade de suplementos alimentares e anabolizantes na rodovia Castelo Branco, em Itu. Ele estava em um ônibus que saiu do Paraguai e ia para São Paulo. Foram encontradas também camisas da seleção brasileira e equipamentos de informática. A ocorrência foi registrada pela Polícia Federal e o suspeito foi encaminhado para a sede da PF na capital. Ele deve responder por crime contra a saúde pública. E em Boituva, um homem foi preso com 20 mil maços de cigarros contrabandeados na rodovia Castelo Branco. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista afirmou que o carro é do Paraguai. A mercadoria e o veículo foram encaminhados à Polícia Federal de Sorocaba e o suspeito à de São Paulo. Há um ano, o avião experimental caiu no Jardim São Guilherme, em Sorocaba. O inquérito já está concluído, segundo o delegado Maurício Orfali, do 8º DP da cidade. Mesmo assim, uma família que teve a casa destruída ainda espera uma decisão da Justiça sobre a indenização. Nina, de 3 anos, resgatada durante o incêndio, permanece no andar de cima, de olho em tudo. A energia da residência foi parcialmente restabelecida. A laje que ameaçava desabar foi reformada, o telhado trocado e a madeira foi instalada na sacada do 2º andar. Os retoques só foram feitos graças à ajuda de amigos e familiares. O casal não se conforma em ter a rotina interrompida há 1 ano, tempo que marido e mulher esperam uma solução judicial. É pouco caso que a justiça faz, né? Porque até agora nada. É difícil. Nada foi resolvido ainda. O imóvel, que começou a ser construído há 13 anos, continua sem acabamento, sem móveis e, apesar de grande, o casal não pode receber visitas. A gente vive em 2 cômodos, né, na casa. A gente construiu, assim, tanto trabalho para construir para viver, voltar a viver em 2 cômodos. Em maio do ano passado, piloto de 34 e copiloto de 32 anos morreram após um avião experimental cair e atingir 2 casas no Jardim São Guilherme, Zona Norte. O modelo anfíbio, que pode decolar e pousar também na água, seguia para Jundiaí e ficou irreconhecível. O imóvel chegou a ser interditado. Em nota oficial, a ANAC informou que o avião, de propriedade de uma empresa de extração e britamento de pedras, com sede em Guarulhos, não tinha autorização para sobrevoar em locais povoados, como é o caso do Jardim São Guilherme, onde ocorreu o acidente. Neuza espera ter acesso ao processo para então falar à família quando poderão ter a vida normal de volta. Ainda não é possível falar em prazos, porque nós dependemos de provas técnicas e também dependemos da manifestação da empresa proprietária da aeronave. Eu não esperava na justiça ser tão lenta assim, né? A Polícia Civil identificou os responsáveis pelos ataques a 2 ônibus na zona oeste de Sorocaba. Um dos suspeitos está preso. Outras pessoas que estariam envolvidas ainda são procuradas. As ações aconteceram no fim de abril. Um ônibus foi atacado na Avenida Washington Luiz e o outro incendiado no Jardim São Marcos. Este segundo ficou completamente destruído e as chamas chegaram até a rede elétrica. Mais detalhes você confere no Noticidade às 7h15 da noite. Acontece neste momento uma reunião entre os servidores públicos de Várzea Paulista e a Prefeitura. Hoje é o 5º dia de greve dos trabalhadores municipais.
Um telespectador entrou em contato com a nossa redação reclamando de uma obra que o SAI fez na calçada da casa dele, no Parque Manchester, em Sorocaba. Segundo ele, havia vazamento em um cano. A autarquia fez o serviço há mais de 15 dias, cobriu o buraco com terra, mas não cimentou. Ele alegou ainda que entra em contato com a empresa, mas ninguém dá resposta. Por meio de nota, o SAI informou que são equipes diferentes da autarquia que realizam as intervenções de manutenção de vazamentos e as de recomposição dos buracos que foram abertos. Por isso, nem sempre o asfalto é recuperado imediatamente. Informou ainda que a previsão é de que o pavimento seja recuperado neste fim de semana. A Universidade do Trabalhador de Sorocaba realiza a Expo Trabalho. Ainda dá tempo de participar dessa atividade que pode render uma vaga no mercado de trabalho. Renato Diniz. A programação da Expo Trabalho segue até às 5 horas da tarde. Vou conversar agora com Pedro Gimenez, diretor de Desenvolvimento e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Sorocaba. Para quem é voltado essa Expo Trabalho? Para a população em geral, mas especificamente para 3 grupos. O jovem, que busca o primeiro emprego, porque ele vai ter oportunidade, inclusive, de tirar sua carteira profissional aqui, de fazer testes vocacionais. Também para aquela pessoa que procura uma recolocação no mercado de trabalho, uma vez que nós teremos aqui também agências de empregos fazendo entrevista. E também para aquele profissional autônomo que quer se formalizar, quer buscar informações sobre a formalização, inclusive linhas de crédito, porque o Banco do Povo também vai estar presente aqui. As palestras que vão ser realizadas, sobre quais temas? Olha, temos uma variedade bastante grande de temas, eu vou destacar aqui 3 palestras. Nós vamos ter às 14 horas Comportamento para o Sucesso, que é bastante importante a pessoa ter essa visão. Às 16, Como potencializar o meu trabalho. E também nós teremos uma palestra sobre vocação. Daqui a pessoa já pode sair empregada? Com certeza, já que teremos aqui várias agências de emprego fazendo entrevistas, então a pessoa pode sair daqui empregado sim. Muito obrigado pelas informações. Ainda haverá apresentações musicais, oficinas de mangá e de estética. A Unitem fica na Avenida General Osório, número 1840. É gratuito, não precisa fazer inscrição. E informações pelo site unite, sem o N no final, unite.sorocaba.sp.gov.br. Lembrando, as atividades seguem até às 5 horas da tarde. Sexta-feira de sol com temperaturas baixas. Amanhã o tempo deve continuar assim, mas no domingo existe a possibilidade de chuva aqui na região. Em Sorocaba, a mínima hoje é de 12 e a máxima de 24 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 12 e 25 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista. Jundiaí registra máxima de 24. Já em Itapetininga, a máxima não deve passar dos 23 graus. Foram confirmados 218 casos de dengue em Sorocaba. 139 foram contraídos na cidade e 74 foram importados. A Secretaria de Saúde de Jundiaí também divulgou dados sobre dengue. 243 casos foram registrados neste ano. 107 deles foram contraídos na cidade. E em Várzea Paulista foi cancelada a nebulização contra a dengue que seria feita nos bairros Jardim Promeca e Vila Popular. O motivo é a greve dos trabalhadores da Superintendência de Controle de Endemias de Campinas. E por enquanto não há previsão de retorno. Tatuí faz campanha para cadastrar doadores de medula óssea. A 4ª edição será na Escola Eugênio dos Santos. Andréia Trevisan. Para se cadastrar é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, ter boas condições gerais de saúde e ainda não ter ingerido bebida alcoólica no dia anterior ao preenchimento da ficha. 10 ml de sangue bastam para o teste de compatibilidade entre o doador e o paciente. Você tem de levar um documento com foto. A escola Eugênio Santos vai ficar aberta das 10 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Deve ser emitida hoje pela Prefeitura de Sorocaba a ordem para que a empreiteira responsável pela arena multiuso comece a retirar a estrutura metálica e o telhado que desabou em fevereiro deste ano. O executivo esperava o documento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas que autoriza o início da desmontagem. Ainda não há previsão para o início da retirada do material, nem para o reinício dos trabalhos, que só será definido após a entrega do laudo técnico pelo IPT.
A dica agora é de lazer para o fim de semana. Começa hoje às 6 da tarde em São Roque, a 4ª edição da Festa das Nações. Andréia Trevisan conta os detalhes. Este ano, 10 países vão estar representados no Recanto da Cascata. Eu vou conversar agora com o Roque Gabriel Rodrigues, que é diretor de Turismo e Cultura de São Roque. Quais são essas nações? Bom, essas nações são Portugal, Itália, Japão, China, Rússia, Estados Unidos, né, todas elas representadas por uma entidade assistencial, né? A nossa festa é 100% beneficente a essas entidades. Lembrando que a maioria desses países vai estar na Copa. Sim, a maioria vai estar na Copa e vamos estar aqui prestigiando e recebendo esses países também em nossa cidade, né, com alguns eventos da Copa. Para quem não conhece, é a 4ª edição. Para quem não conhece, o que tem nessa festa? Olha, nessa festa nós temos de hora em hora shows típicos de cada país, né? Com entretenimento, playground para as crianças e também a boa gastronomia de São Roque e nosso bom vinho. Exatamente, São Roque é a terra do vinho, vinho não vai faltar. Não, vinho, suco de uva não vai faltar. Agora, dia 1º de junho é o dia do vinho, né? A cidade de São Roque é a primeira cidade no estado de São Paulo que comemora o dia do vinho. E sendo também que São Roque foi a primeira festa do vinho do Brasil, em 1942. Inclusive tem o roteiro do vinho. Sim, roteiro do vinho, com a gastronomia, com 27 restaurantes no roteiro do vinho e nossas adegas recebendo os turistas com o nosso bom vinho de São Roque para esquentar esse friozinho, né? A Festa das Nações será realizada até domingo no Recanto da Cascata. Mais informações no site www.festadasnaçõesdesaoroque.com.br. O Manchetes Noticidade termina aqui. Fique agora com o Marcel Capretes e o Futebol Sport Show. Outras notícias da região às 7h15 no Noticidade com Simone Marqueto. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau!